2,5 milhões de pessoas, mais de 70 nacionalidades. Números que impressionam e ajudam a contar a história dos imigrantes no Brasil. Italianos, japoneses, alemães, libaneses, todos em busca de um mesmo objetivo: recomeçar a vida em uma terra distante. E para começar essa história, muitos passaram por aqui, a Hospedaria do Brás. A memória da hospedaria ficou muito vinculada a essa imigração clássica, vinculada e romantizada também, como se essa experiência desses imigrantes do final do século XIX, começo do século XX, tivesse sido uma experiência fácil. Ser imigrante no Brasil sempre foi alvo de preconceito e não é tão diferente do que a reação, por exemplo, às vezes da população mais conservadora em relação à imigração haitiana ou de senegaleses, que continua acontecendo. Ela não foi a única a existir na cidade de São Paulo, mas sem dúvida foi a mais importante. Construída em 1886, a hospedaria onde hoje funciona o Museu da Imigração fazia parte da política de Estado paulista. Foi um edifício construído com um único objetivo: receber imigrantes que estavam vindo para cá, em especial para o estado de São Paulo, para substituir a mão de obra escrava recém-liberta, num grande projeto político e ideológico do estado de São Paulo, enfim, de substituição dessa mão de obra a partir de uma ideia de uma suposta superioridade dessa mão de obra, principalmente europeia e italiana, em relação ao que seria a mão de obra recém-liberta. O local funcionava como abrigo para os estrangeiros até que eles arrumassem um trabalho. Além disso, a hospedaria tinha papel importante no controle de possíveis doenças que poderiam ser trazidas pelos europeus nas viagens. A localização nessa região é estratégica por duas razões. Primeiro, porque era uma região ainda relativamente central, mais isolada, então por essas questões sanitárias, todo o encanamento, por exemplo, da antiga hospedaria, e para o restauro foi um desafio, era isolado do resto do encanamento do bairro, ou seja, se você tivesse um surto de varíola aqui, ou se tivesse qualquer problema de grande escala de doença na hospedaria, ela era isolada em si. Tinha essa possibilidade da criação, que foi criada, desse ramal de trem ferroviário. Neste período, cerca de 700 mil italianos vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, o perfil de quem procurava a hospedaria começa a mudar. A migração nacional ela já é mais pontual, muita gente vinha de Pau de Arara até aqui, vinha de Minas, ou ia de Pau de Arara até Minas, de Minas pegava o trem para cá. E aí, às vezes, pelas fotos e pelos registros que a gente tem são núcleos menores. Então, às vezes, mulheres sozinhas com 2 crianças, homens sozinhos, casais mais velhos, assim. Então, é um perfil de grupos menores e, em geral, quase uma empreitada mais individual do que uma empreitada coletiva. E fica uma pergunta no ar: por que mesmo com todas as dificuldades, muitos daqueles imigrantes vindos da Europa conseguiram vencer em terras brasileiras? Quando esse baronato do café quebra em 29, essas classes trabalhadoras conseguem comprar, às vezes em conjunto, uma fazenda inteira e se transformarem em pequenos proprietários e virar uma classe média. Tem uma possibilidade de ascensão econômica que é fundamental para que essa identidade também seja reconhecida. As pessoas falam, mas os imigrantes de ontem contribuíam mais do que esses hoje. Será? Ou será que eles puderam contribuir mais porque foram aceitos? A hospedaria funcionou no Brás até 1978. Atualmente, o museu recebe todos os dias visitantes interessados em conhecer um pouco mais sobre a rotina dos antepassados.